Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a refletir comigo em Gênesis, capítulo de número 15, dos versos 1 até o verso de número 3. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema Ressuscitando Sonhos. Nós podemos observar nesse relato que Abrão, ele enfrenta uma grande e terrível batalha para poder livrar seu sobrinho Ló da mão de homens perversos, da mão de homens que haviam levado Ló na situação em que 9 reis se envolvem numa batalha. E Abrão, ele enfrenta essa batalha para poder livrar a vida do seu sobrinho, que era como um filho para ele. E ele tem êxito, ele consegue livrar o Ló, recuperar os bens, mas depois de ter feito tudo isso, o Abrão, mais uma vez, ele vai sim se deparar com um dos seus maiores problemas, um dos seus maiores oponentes. A realidade de que continuava esperando por uma promessa que há muito tempo não se cumpria. Ele ainda continuava sem filhos. Esse homem, então, ele já começa agora a ver morto os sonhos que um dia tivera e começa a dar lugar, então, ao desânimo. Começa, então, a dar lugar a circunstâncias que eram lógicas e que apontavam que um homem de idade avançada não poderia, então, realizar esse sonho. Muitas vezes, eu e você começamos também a enfrentar uma situação semelhante a essa, acreditando que, de forma muito difícil, o sonho que um dia falou tão alto, ele esteja tão distante e nós, infelizmente, não conseguiremos alcançá-lo. Diante disso, o Senhor Deus, então, vem em defesa de Abrão. O Senhor Deus vem como um escudo contra, muitas vezes, os dardos inflamados que vêm contra toda espécie de fé que eu e você ainda poderíamos ter, toda esperança. O Senhor vem como um escudo para nos defender. E o texto sagrado nos fala que o Senhor Deus, ao animar Abrão, ele estaria abençoando e era inconfundível as suas promessas na vida dele. Não seria o seu servo, o seu empregado, o seu funcionário, o seu colaborador, o herdeiro. Mas o Deus que um dia fez essa promessa, ele certamente o abençoaria. Seria inconfundível essa promessa. E o texto sagrado nos diz, em Gênesis 15, dos versos 4 a 6, a esse desânimo vivido por Abraão, o Senhor Deus vai reforçar essa promessa, dizendo a Abraão: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas. Será que podes contar? Pois assim será a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Muitas vezes a nossa esperança, os nossos sonhos morrem. E muitas vezes nós vamos olhar para a nossa esperança, para os nossos sonhos, como se nós estivéssemos nos deparando com um sepulcro, onde eles foram enterrados. E nós podemos então perceber que diante disso o Senhor ressuscita
os sonhos, a esperança que um dia foram tão vívidos em nossas vidas. Nós podemos então concluir essa reflexão nos deparando com o Evangelho de João, capítulo de número 20, verso de número 8, que vai nos contar a experiência do discípulo amado e também de Pedro, quando chegam ao sepulcro e percebem que, diante daquilo que tanto escutavam, que já haviam passado 3 dias e que Jesus ainda não havia ressuscitado, quando se deparam com o túmulo vazio. E a palavra de Deus nos diz em João 20, verso 8: Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro no sepulcro, e viu, e creu. Eles chegaram ali e viram que Jesus já não estava ali mais. Ele havia ressuscitado. E Ele pode ressuscitar os seus sonhos. Que Deus te abençoe.